Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Bom, nós vamos começar mais uma Live FG, graças estamos a Deus por mais esta rica oportunidade, hoje, 12/10/2023, hoje é feriado, né? Feriado nacional, Dia das Crianças, e nós estamos de volta aqui na nossa live. Sempre nós falamos que o nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas. Não estamos aqui para denegrir ninguém, para falar mal de ninguém. Não estamos aqui para atacar quem quer que seja. Jamais. Nosso intento, propósito e finalidade é propagar para você a verdade que liberta. A palavra na sua totalidade. Às vezes temos que colocar algumas fotos, alguns vídeos para mostrar as verdades do assunto que estamos falando. E aí, mas sem a intenção de denegrir e de tocar na imagem de quem quer que seja. Não. Nosso objetivo é falar a verdade. Dificilmente você fala a verdade hoje sem atacar os falsos, porque o mundo se proliferou de falsos. E Jesus nos deu um sinal, que isto também, essa proliferação de falsos cristos, de falsos profetas, seria um prenúncio do fim. Uma vez que quando Jesus ele veio à Terra na sua primeira vinda, isto estava cheio de falsos, de enganadores no mundo, enganando as pessoas. Mercadores da fé tinha demais. E na sua segunda vinda também teria que ter essa proliferação de falsos e de mercadores da fé que iria mercadejar a fé das pessoas. Ou seja, eles pregariam o evangelho, não por amor, mas por mamon, por dinheiro. Se não tivesse dinheiro envolvido, poucos seriam. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e fique conosco até o final desta programação. Deus te abençoe. Irmão Fabrício. Boa noite, irmãos. Pastor Gutenberg, irmão em Cristo. Podemos agradecer mais uma vez pela rica oportunidade que Deus nos concede. Estamos juntos aqui, esta programação, né? A Live FG. E é um privilégio, irmão, estamos de volta para compartilhar com todos os nossos irmãos e amigos, contatos do Facebook, do YouTube, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pregamos a mensagem, nosso compromisso é com Deus, pregamos a palavra como ela é. Quem é de Deus, nos ouve, disse o apóstolo João. Quem não é, não nos ouve. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, como disse no Evangelho. Então, nosso compromisso é com Deus, nosso compromisso é com a sua palavra. E assim fazendo, temos liberdade para pregar a mensagem, liberdade para pregar a Bíblia Sagrada. Como o senhor já disse, pastor Gutenberg, nós não estamos aqui sob julgo de ninguém, senão da palavra de Deus. Nossa autoridade suprema é Cristo, né? Nossa confiança vem dele, nossa capacidade vem dele, portanto, temos autoridade dele, autorização dele, vindicação dele, para falar o que nós temos falado, para pregar o que temos pregado. Portanto, sei quem é filho de Deus, ama a verdade, ama ouvir a palavra. E a Bíblia diz, né, São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra, e sei que os filhos de Deus, muitos deles estão sendo libertos, não somente de doutrinas, né, do próprio ego, do próprio orgulho, de doutrinas falsas, de ismo, de denominações, de catolicismo, tudo isso, todo esse engano que está imperando no mundo religioso em nossos dias. O Filho de Deus está sendo liberto, sendo livres para adorar a Deus. Mas vamos aqui, nós vamos falar aqui um pouco sobre o princípio das dores, sobre Mateus capítulo 24. Jesus nos ensinou que uma das
dos sinais que mostraria sua vinda seria uma proliferação de falsos cristos e falsos profetas. Porque quando acontece uma guerra no mundo, as pessoas começam a pensar, é o fim, agora vai acabar. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, então muitos crentes da mensagem era, agora é o fim, agora não sei o quê, a terceira guerra vai começar e tal, isso e aquilo. Não, não é isso. As pessoas às vezes olham para uma guerra como fim. E Jesus falou que guerras, rumores de guerra, terremotos, fome seria o princípio das dores. O princípio. Estas coisas, ele diz, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Mas, ele diz, ainda não é o fim. Então, observe só. As pessoas não conseguem ver a apostasia dentro da igreja, não conseguem ver o pecado dentro da igreja, não conseguem ver os cambistas mercadejando a fé das pessoas, não conseguem ver os falsos cristos, que são os falsos ungidos, e os falsos profetas enganando a muitos. Eles não conseguem ver isto, que são sinais mais claros e mais evidentes do que uma guerra. Mas quando explode uma guerra, então as pessoas, é o fim, o mundo vai se acabar, e o mundo não sei o quê. E muitos crentes da mensagem caem nisto, achando que é o fim, e começam a alarmar estas coisas, mas não. Uma das coisas mais evidentes do fim são os dias de Noé. E nos dias de Noé eram pecados de ordem sexual. Não havia mais valores na terra. A humanidade havia se corrompido. E a maior de todas as corrupções no tempo de Noé eram os pecados de ordem sexual. Eram homens com amantes. Esta era a maior corrupção. Deus disse, não dá mais para continuar. Não tem mais como manter a vida na terra. Não tem mais como eu manter isto. Eu vou dar cabo deste mundo. Então Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas Mateus 24, do 1 ao 8. Eu vou ler aqui para vocês, e vocês acompanham comigo aí. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Jesus, os seus discípulos chamaram ele em particular e fizeram 3 perguntas. Observe, em particular. Diz-nos, Senhor, quando sucederá estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus havia falado que neste templo, este templo aqui, que eles estavam mostrando aquela coisa suntuosa, bonita, que levou 46 anos para ser construído. Agora imagina só, 46 anos para ser construído, para se tornar um local, um covil de ladrão e salteador. Porque Jesus disse, a minha casa, Jesus quando viu lá os cambistas no templo, 46 anos para construir algo e deixar tudo bem bonito, mas para se transformar em quê? No local onde havia ladrões e salteadores. Não se engane com templos bonitos, com monumentos bonitos, que ali também é local, é covil de ladrão e salteador que pega teu dinheiro para fazer aquilo. Que usa o dinheiro seu para poder construir aquilo e não leva para você a verdade, não leva as escrituras sagradas para você na sua totalidade. E no final,
não ficará nada, porque Jesus diz, aqui não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos quiseram saber disto. Ele disse, olha, Senhor, fizeram 3 perguntas para ele. Diz-nos quando sucederá estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observa só. 3 perguntas, porque todo mundo quer saber quando é a vinda de Cristo e quando será o fim do mundo. Isso aí todo mundo quer saber. E eles começam a alarmar e começam a criar doutrinas, começam a criar ensinamentos falsos sobre isto. Você acha que Jesus chegou para eles e respondeu, olha, eu vou dizer para vocês, é isso, isso e isso, é o monte pôr do sol, é não sei o que, é não sei o que. Não, Jesus respondeu, Jesus disse assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Esteja precavidos, preparados, porque a principal coisa é esta, vos engane. Quando vai acontecer, ou quando isto vai chegar a acontecer, não importa. O importante é você não ser enganado, é você não ser trapaceados por estes falsos, porque virão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Então, cuidado, que ninguém vos engane. O isso aí ao primeiro selo, a conquista, que diz, cuidado que ninguém vos engane, isso aí é o primeiro selo. É aquele cavalo que sai, um cavalo branco, e alguém que estava montado nele tinha um arco, mas não tinha as flechas, tinha a palavra, mas não tinha a revelação. E o cavalo branco como que? Parecido com quem? Com Cristo, porque Cristo virá montado num cavalo branco, que é Apocalipse 19, na sua terceira vinda para reinar no milênio. Mas ali vem a conquista para poder conquistar você e levar você à perdição. A doutrina nicolaíta ali estava surgindo para a conquista dos leigos. Mas o que Jesus quis dizer para nós? Para que eu saber quando isto, quando aquilo, e se isso aconteceu, isto e aquilo? Não! Cuidado que ninguém vos engane. Se você terminar sem ser enganado, você é um vencedor. Mas se você terminar enganado, você está perdido. Você está perdido. Então tome cuidado que ninguém vos engane. Irmão Fabrício. Esse é o cuidado que o cristão deve ter, né? E ele tem isso, né? Esse cuidado, essa percepção do que está acontecendo em nossos dias, para que esse espírito enganoso, esse anticristo, né? Porque anticristo é antipalavra, e anticristo não precisa ser como o catolicismo, não. Que nenhum credo, nenhuma doutrina católica bate com a Bíblia. Isso é anticristo. Mas uma vírgula, um tio colocado, acrescentado na palavra, é anticristo, é antipalavra. E isso foi nos advertido que tivéssemos muito cuidado. Embora o povo parece, irmão Gutenberg, que não tem esse cuidado devido, né? A gente vê que as pessoas não estão nem aí. E se estão com cuidado, mas é com aquele cuidado que a palavra os adverte a ficar certo, chamando-os a acertar suas vidas com Deus, e eles não estão nem aí, com medo do apocalipse. A gente vê as pessoas, os leigos, né? O apocalipse vai acontecer. O apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? Vai acontecer muita coisa, está acontecendo. Então, Cristo nos chama para uma advertência, porque vigiai e orai, né? A Bíblia diz. Vigiai e orai sem cessar, pois o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E Cristo, nesse capítulo 24 de São Mateus, o qual o senhor citou aí, é o capítulo inteiro nos chamando para uma vigilância, uma cautela. É um dia sombrio, é um dia nebuloso, não podemos arriscar, não é? É uma coisa que não há luz suficiente, né? É no entardecer, estamos vivendo no entardecer. Temos que andar com muita cautela, pois os acidentes acontecem justamente na virada do dia, aquela coisa que nem é de dia, nem é noite completa, em que nem os faróis, por mais que estejam acesos, não conseguem ir muito longe.
Então, irmão Gutenberg, nós vemos que realmente, e escrituras temos aqui para citar, a continuação aí, que não sei se você vai ler, do 24, no 36, diz assim, olha, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Para os dualistas, isso é um bom versículo. E como foi nos dias de Noé? Você falou aí da promiscuidade, falou da questão da sexualidade, que hoje está, sabe, desenfreada, ninguém mais sabe quem é homem, quem é mulher, essa promiscuidade, adultérios, é o que tinha muito nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. O Brana pregou uma mensagem, o senhor lembra muito bem, que é a luz vermelha, a luz intermitente, né? O sinal da sua vinda. A luz vermelha. Intermitente, luz vermelha, luz vermelha, o sinal da sua vinda. E ele fala sobre isso, a questão da beleza das mulheres. Sabe, os sinais estão aí. A apostasia, né? Essa questão da religião distante do padrão de Deus, isso é um sinal. E eu vou dizer, um sinal que o homem, a religião deixa passar por alto, que é um profeta. E o maior sinal de que Deus está voltando é que Deus enviou essa mensagem, um profeta, para advertir o povo de que ele estava voltando, não é? Porque assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda dele, também a segunda vinda será precedida dessa manifestação desse profeta. E o povo não sabe disso, o povo não tem conhecimento disso. E os que têm conhecimento disso, há muito tempo estão cochilando, dormindo, e muitos já morreram com ideias. Interpretação da manifestação do profeta Elias para os nossos dias. Mas só para continuar mais um pouco aqui, no Gutenberg. Diz assim, e não... Aqui, ó. E davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Até que o dia Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, e ele vai falar sobre isso, é a questão da vigilância, a questão de estar os olhos apercebidos, abertos, bem abertos, o coração em Deus. Né? O coração em Deus, porque tem uma parábola da virgem prudente e da virgem nécia, né? A gente sabe que há essa parábola na Bíblia, inclusive no Mateus 25, logo depois que termina o 24. E ele vai chamar a atenção para isso. Aí elas estavam ali, esperando a vinda do noivo, as 10 virgens, uma delas, as 5 delas eram prudentes, tinham azeite suficiente. E o irmão Brana fala, e nós sabemos o que é aquele azeite, é oração, uma vida íntima com Deus, vida de oração. Que as pessoas que dizem, eu estou esperando a vinda de Jesus Cristo, quando a maioria, irmão Gutenberg, nem sequer tem uma vida íntima com Deus, são carnais, a maioria, e os pastores, muito mais carnais, que não levam a igreja a uma preparação. Eu vejo algumas pregações de homens por aí no YouTube, e eu vejo eles estão em busca desse espírito, em busca desse avivamento, em busca de uma preparação, mas como é que vai vir, irmão Gutenberg, essa preparação? Quando eles estão quebrados, as escrituras, quando estão pregando doutrinas falsas. Dá para entender isso? Como é que esse derramamento do Espírito Santo vai descer, que vai descer sobre essas pessoas, se a igreja e eles quebraram a palavra, se eles desconectaram a Bíblia e pregaram doutrinas erradas? E aí a gente pode citar aqui milhares delas. Como é que eles verão a vinda do Senhor Jesus Cristo? Eles podem clamar, eles podem fazer, eles podem... E eu estava pensando isso há pouco agora, eu pensei, como é que um carro, você dará na partida e ele vai funcionar, se ele não tiver gasolina, se ele não tiver os pistões bons, se ele não tiver a mecânica em ordem? Não pode dar, não tem como pegar, não vai funcionar, não tem mecanismo. Quer dizer, vamos dizer que a mecânica é a palavra, a doutrina correta, tudo no seu ponto, para que quando estiver gasolina lá, tiver ignição na bateria, tiver força ali, dá na chave, o negócio pega e anda. Mas como é que vai? Pode ter bateria, pode até ter faísca lá, mas como é que vai ligar o motor? Como é que vai girar a biela? Como é que vai ter, se está fora os pistões, se não tem gasolina? Meu irmão,
agora vamos colocar a coisa em ordem, vamos parar de falar bobagem, vamos deixar essa politicagem cebosa, religiosa, essa politicagem cebosa, que há muito no meio do povo de Deus. Aí sim, quando a gente colocar isso em ordem, uma unidade da fé, não é a unidade de fé com ismos e grupos, não. A unidade da fé com a palavra, essa unidade em torno da palavra. Porque cada um tem o seu grupo aí e diz assim, se você não concordar com o grupo dele, ei, esse aqui não é no arrebatamento, não vai, não é dos nossos, esse não vai. Aí tem um outro grupo ali, diz, não, se não for dos nossos, esse aí tá fora, tá excluído, não vai no arrebatamento, não é cristão, não é pregador, não é pastor. Meu amigo, a concordância não é essa, a nossa concordância é com a palavra, como diz São Paulo, escrevendo sobre a unidade da fé. Então nós temos que concordar com a palavra, e essa união é em torno da palavra. Mas, irmão Gutenberg, como é que esse povo está pedindo avivamento, derramamento do Espírito Santo? Vamos colocar a primeira coisa em ordem. Então Deus vai fazer essa fagulha da vida do Espírito Santo mover este corpo, que o corpo é dele, a igreja é dele. Ele vai cuidar disso, de nos colocar no arrebatamento. Esse poder dos céus vai vir e vai nos levar para a glória, porque a hora está chegando, e eu quero estar preparado, e o senhor também, irmão Gutenberg. Portanto, nós que estamos preparados, estamos aguardando isso. Mas eu vejo, o meu lamento, a minha chamada atenção aqui é para esse povo que está aí no YouTube, nos grupos de Facebook e de YouTube, e eu vejo, meu Deus, como é que Deus vai poder operar? Eu vejo uma sinceridade neles, sim, eu vejo, ninguém é egoísta, ninguém é dono da verdade, mas eu sei que eles são sinceros, mas sinceramente estão errados. Vamos voltar, gente, ao padrão da mensagem. Eu quero vê-los, está lá primeiro, e eu quero ver meus irmãos lá. Mas como um pregador do evangelho, temos que falar isso. O povo está fora da palavra. O povo está envolvido com ismos. O povo está fora. Como é que Deus vai levar um povo desse, irmão Gutenberg? Tem como Deus levar uma igreja dessa? Não. Não tem como. E o anticristo, ele é 99% da verdade. Ele não é uma coisa afastada, não. Ele é uma coisa bem aproximada. Então, como você falou, um i, uma vírgula, já altera o quadro e o padrão que Deus deixou. Porque Deus diz, céus e terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Ou seja, um i, uma vírgula da minha palavra não passará. Então, o anticristo, ele é 99% da verdade, porque quando você tem 99% da verdade, é mais fácil enganar. É mais fácil trapacear com o leite quando você coloca um pingo d'água nele, do que quando você coloca 1 litro d'água nele. Então, você coloca um pingo d'água, ele fica bem próximo do original, mas já não é original porque ele foi adulterado. Então já foi tirado o original dele. Então o que ocorre? São estes que estão bem próximos, que alteraram o padrão por coisinhas, picuinhas, doutrinazinhas que surgiram aí, disse daquilo, um cria isto, outro cria aquilo, e aí vai. Então, alterando o padrão original, você não irá a lugar algum. Ah não, mas o povo não saberá. O povo pode não saber, mas Deus sabe. A quem você vendeu o leite, o cara que você vendeu pode não saber que a pessoa adulterou o leite, né? Mas Deus sabe. Mas Deus sabe que você adulterou. Então, não, mas o povo deixa passar, o povo vai. O povo vai, mas Deus e a sua consciência, como é que está? Isso aí. Diante de Deus. Se você, além de ser enganado, está enganando outras pessoas. Mas veja, os sinais do fim, que mais prenuncia o fim, são esses de falsos cristos e falsos profetas, que traria sinais, prodígios e maravilhas e enganaria a muitos. Foi o que a pessoa me perguntou assim, Gutenberg, uma pessoa falsa, ele pode realizar um milagre? Não é ele que realiza o milagre, quem realiza o milagre é Deus. Agora observe só, que Deus deixou uma lei que a cura ela vem através da fé. Então se você tem fé
em Cristo. Às vezes, se você for num local onde está um charlatão e ele invoca o nome do Senhor e você tem fé neste nome que Cristo deixou como uma lei, que se você tem fé, você adquire aquilo, porque tudo é possível ao que crê, não é só uma coisa ou outra não, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, você recebe a sua cura, mesmo que seja num local onde esteja um charlatão, um mercenário, ou em qualquer local. Se você crê, você recebe a sua cura. Então, porque não é aquela pessoa que está curando, porque Deus não divide sua glória com ninguém, mas Ele deixou que, se esse nome for invocado, tudo o que perdis em meu nome, se-vos-á concedido. Quando você tem fé neste nome e crê, não tem jeito, vai ser concedido para você. Vai ser concedido. Então, assim, Mateus 8 diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome, observa, porque eles invocaram o nome que faz maravilhas. As maravilhas não provêm deles, mas do nome que eles invocaram, porque Jesus já deixou na sua palavra que seria concedido se você crer. Então Jesus lhe dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observa. Quero que a pessoa entenda o seguinte, olha. Falsos cristos são falsos ungidos. A palavra Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo quer dizer a unção. A unção que estava em Jesus. Quando você vai falar em falsos cristos, são falsos ungidos que estão no mundo. Falsos profetas são falsos pregadores. São pregadores que adulteraram o quadro, que adulteraram o plano de Deus, talvez para conseguir seguidores ou conseguir multidões. Então, observe só. A Bíblia nunca diz assim que virão falsos Jesus. Não. Ela diz falsos Cristo. Porque teria uma proliferação de falsos cristos. Mas esses falsos cristos estão só na Igreja Católica, na Assembleia, na Batista? Não. Estão dentro da mensagem também. Porque estes são os piores que existem, porque eles estão aproximados da verdade, bem próximos da verdade. Porém, adulteraram as Escrituras com suas doutrinas que lançaram para as pessoas. Então, veja, observa só. Falsos cristos estariam no mundo, essas falsas unções, mas essas falsas unções invocariam o nome correto. E por invocar o nome correto, muitas pessoas são beneficiadas por causa do nome de Cristo, mesmo estando no meio dessas falsas unções. Mas isso não significa dizer que você conhece Cristo, porque aqui eles dirão: nós fizemos isto, isto e aquilo em teu nome. Fizeram. Não há como negar, é a Bíblia. Agora, Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Observa só. Eu nunca tive um relacionamento íntimo com vocês. Vocês nunca estiveram dentro da palavra. Vocês invocaram o meu nome, fizeram sinais e prodígios e maravilhas. Verdade. Porém, quando foi apresentada a verdade para vocês, vocês rejeitaram. Quando se apresenta o batismo correto, as denominações rejeitam. Quando se apresenta a verdade pura e inadulterada, as pessoas rejeitam. E aí, por rejeitar a verdade, por rejeitar o padrão de Cristo, as doutrinas corretas, Jesus dirá naquele dia: eu não vos conheço. Então, só para concluir aqui mais uma coisa. Falsos cristos, falsos profetas proliferando no mundo, tem demais. A estopa vai ser grande quando tocar fogo. Vai ser grande. O fogo vai ser grande. Então, veja só. As pessoas fazem aquela coivara bem grande assim, que toca fogo. Aqui a gente chama de coivara, não sei como é que as pessoas chamam aí, mas é variação linguística. Coivara. Aí montou aquele montão de árvore assim que você cortou, os restos das árvores, ele bota no local, toca fogo, mas o fogo mesmo queima e chega a ficar grande. Então será
tantos destes que estarão entesourados para o fogo. Eles estarão preparados para o fogo. E os dias de Noé, pecados de ordem sexual. Eu não sei se está travando aí a minha Passou, voz. já passou agora. Já passou, tá tudo bem agora. Pronto, voltando aqui. Os dias de Noé. Os dias de Noé, a humanidade estava corrompida. Não havia mais virtude na terra, não havia mais princípios na terra, não havia mais valor na terra. Pecados de ordem sexuais era o principal. E que me adianta saber o dia, a hora que Jesus veio, o mês, o ano, que não, você nunca vai saber disto. Agora, o que me adianta saber, sabe o que é? Cuidado que ninguém vos engane. Não termine seus dias enganado. O que adianta, o que vale eu saber é que falsos cristos e falsos profetas estariam no mundo. Os dias de Noé estariam aí. É isto que me dá uma placa de sinalização para que eu possa ver. Placa de sinalização. Que a vinda de Cristo está próxima. Dia e hora, mês e ano, eu não sei. Tem muitos dizendo aí que sabem o mês e o ano e o dia. Dizendo que foi 28 de fevereiro de 63 que ele voltou. É mentira, é blasfêmia, é engano. Isto aí é um enganador. Cuidado que ninguém vos engane. Irmão Fabrício. Olha, irmão, se tinha essa advertência, se tinha isso na Bíblia como uma advertência, porque surgiria, né? E enganaria. Senão não teria sentido da palavra falar sobre isso, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. E surgirão falsos cristos e enganarão a muitos, diz a Bíblia. Enganariam a muitos, e tantos que tenham enganado a muitos, muitos mesmo, não é poucos não. A Bíblia fala claramente que apareceria muito disso, mas se a gente quiser ainda dentro desse assunto, não sei se você vai citar, mas 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Só para ler aqui, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Bom, quando Paulo escreveu, nós estamos perto de nossos dias, creio que sim, pelos sinais, pelo profeta que já veio. Ninguém de maneira alguma vos engane. Outra advertência de Paulo aqui, né? Tomando também Cristo como exemplo. Não vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. É o que nós estamos vendo. É outro sinal grande, apostasia. Essa apostasia que é a completa separação. O desvio da fé verdadeira, né? O desvio da fé verdadeira. Isso. Que isso é que é aposta, isto é que é a apostasia, isso. Essa apostasia é essa que está Paulo aqui nos advertindo, que teria muitos, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ainda haverá essa pressão, né? A gente sabe que o profeta falou sobre isso, que essa pressão vai vir sobre a igreja, sobre a noiva de Jesus Cristo. Aí é quando realmente nós vamos, né, ter os tabernáculos fechados, não seremos mais permitidos pregar essa mensagem, enquanto nós estamos livres aqui no Facebook, na internet, estamos falando aí, mas chegar um dia que isso não será permitido falar, né, abertamente assim. Será como nós vemos aí a questão da censura e tudo mais. E a própria igreja vai fazer isso, porque é o sistema do homem, encabeçado pelo homem, como diz a Bíblia, né, irmão? E o profeta falou sobre isso também. Ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo o esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, questão do poder, né? Questão de sinais, aparece muito aí. Você vê que esses enganadores da televisão, esses grupos grandes, é com sinais, né? É com maravilhas, é com cura. Agora vai lá, a profecia, até a profecia é correta. Agora as doutrinas são demoníacas. Profecias são corretas, como Balaão, as profecias de Balaão eram corretas, mas a doutrina de Balaão, que é o comércio da fé, o amor ao dinheiro, que são demônios, são demoníacos. Mas, irmão Gutenberg, eu fico pensando assim, mas o povo não acorda, o povo não desperta para isso, né? Então, Jesus... E tem uns grupos que ainda nem querem ouvir falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem um grupo que, quando você fala da vinda de Jesus Cristo, eles, não, vai durar muito tempo, será muito lá na frente, não sei o quê, está fazendo terrorismo. Não, irmão, a vinda de Jesus está às portas, pelos sinais, né? Nós estamos vivendo os tempos de Noé, os tempos de Sodoma e Gomorra. Do mesmo jeito, é hora que nós levantemos nossa cabeça, nossa redenção se aproxima. Agora, quem que vai estar? Você vê que os grupos não estão prontos. A maioria não está pronta. A noiva estará pronta. Haverá um povo, como diz a Bíblia, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Haverá esse povo zeloso de boas obras. Haverá um arrebatamento. Eu e o senhor queremos estar preparados, mas a maioria parece que não quer arrebatamento, sabe, irmão? Eu vou dizer uma coisa ao senhor que é sério, irmão Gutenberg. A maioria do povo da cristandade não quer arrebatamento. Não quer, porque não tá quer bom a vinda aqui, de né? Jesus Cristo. Porque tá bom aqui, demais, porque tá bom. irmão. Tá bom demais, o povo de carrão de R$500 mil, casa, avião e dinheiro no bolso, e família bem estruturada, tudo formado, tudo é muito dinheiro. Irmão, deixa eu falar aqui bem perto. Esse povo quer a vinda de Jesus, não tem uma dor na unha, dinheiro no bolso, compra fazenda, gado, dinheiro pra tudo no mundo o povo tem. Meu Deus do céu. Irmão, viagens luxuosas. Conhecendo o mundo inteiro. Como é que o senhor vê isso, irmão Gutenberg? Olha, eu vou dizer para você. Por que eles não querem o arrebatamento? Porque a vida está muito boa. Boa demais, homem. Você andar em carro de R$500 mil, você morar em condomínio fechado, você viajar, conhecendo o mundo, você ter fazendas, mansões, chácaras. Olha, uma vida dessa daqui, não. Eu vou pregar sobre arrebatamento, vou falar sobre isso, vou falar sobre a vinda de Cristo. Ora, o apóstolo Paulo vivia, na época dele, esperando a vinda de Cristo. Imagina agora como está perto. Porque Paulo diz assim, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Por quê? Porque ele acreditava que a vinda de Cristo seria no minuto seguinte. Isso. Ou no dia seguinte, porque ele estava aguardando. Ainda que ele não estaria vivo para ser transformado. Ele não iria estar vivo transformado. Mas ele vivia aguardando a vinda do Senhor. Isso. Chegou a falar nós próprio. Quando eu falo nós, eu estou incluindo eu e você. Isso. Tá querendo cair. É. Olha só. Deixa eu parar. Tá voltando. Voltou. Só um minuto. Então por que querer a vinda do Senhor se está tão bom aqui, se está excelente aqui? Certo? Mas se a pessoa não vê que pode morrer a qualquer momento, será que não acha que pode morrer a qualquer momento, não? É que acha que a vida vai ser boa aqui, vai ficar boa aqui, vai permanecer assim, tal. E se morrer sem estar preparado, sem estar pronto, e aí? Como é que fica? Pois é. Aí a coisa é mais complicada. Barnabé vendeu sua propriedade, tudo que tinha, todos os seus bens, colocou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez aquilo? Porque ele acreditava. Ele vivia para a vinda do Senhor. Ora, se a vinda do Senhor ia custar tanto, para que fazer aquilo ali? Para que fazer aquilo? Para que vender aquilo? Não, mas ele vivia nesta esperança que Cristo poderia voltar a qualquer momento.
E o que ele tinha na terra não tinha valor de nada para ele. Então ele vendeu tudo e depositou aos pés dos apóstolos. Não estou dizendo para você vender tudo, mas estou dizendo para você desapegar dessas coisas. Desapegar. Viva como se não tivesse nada. Viva como se não tivesse nada. Verdade. Agora, viver apegado a isto, e a vida está muito boa, então não vai querer arrebatamento, não vai querer. Mas o que nós temos a dizer para você é o seguinte: cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. O anticristo é 99% da verdade. João disse, eis aí vem o anticristo. As pessoas dizem assim, o anticristo vai vir, será um homem. Diz, ele não é um dos nossos, mas está no meio de nós, está aí. Tudo que é antipalavra é anticristo. Isso. Então, se alguém está pregando para você e é antipalavra e é contrária às doutrinas verdadeiras, isto é um anticristo. Não vai ficar aguardando um homem surgir, o anticristo vai surgir, é um homem que vai dominar o mundo. Não. Se você estiver dentro de uma igreja, que aquele pregador prega contrário às doutrinas bíblicas, aquilo é um antipalavra, aquilo é um anticristo. É verdade. E o anticristo vai te levar o quê? À perdição. Então, abre os olhos, abre o teu entendimento e corre para a verdade, para Cristo. E deixa os anticristo e vem para Cristo, porque é a única solução. Irmão Fabrício. Bom, irmão, só para continuar aqui no Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá vendo como é que é? Essa é a iniquidade, né? É advertido do mal, não faça, mesmo sabendo que não é para fazer, faz errado. Isso é iniquidade. É sabendo que está no meio do engano. É sabendo que uma liderança ali, o líder dele, está errado, está cego, está levando eles para o abismo, para o pecado, mas fica ali. Não é assim não. Não é assim não, meu amigo. Você não tá vendo não. Mas, irmão, o apego a homens é tão terrível que deixa a palavra, deixa Jesus Cristo. Mas isso não é de hoje, a gente sabe disso. Por que o catolicismo engana a maioria? É amor ao homem, ao Vaticano. E acha que terão vida eterna. E eles lá pregam uma doutrina do purgatório, né, de uma intercessão depois da morte, dos santos depois da morte e tudo mais. E aí o povo diz, não, vou viver aqui a minha vida em pecado, vou beber, vou fumar, vou farriar, vou adulterar e depois vou ser salvo, vou pro purgatório, de lá vou pro céu. O diabo enganou, assim, uma boa parte, bilhões engana assim. Uma parte ele engana com denominacionalismo, não, tal, doutrinas erradas sobre batismo, e aí essa conglomeração de ideias dentro do denominacionalismo dá nojo. E aí todo dia aparece uma. E quando vem para o grupo da mensagem, a mensagem pura, a Bíblia Sagrada, aparece um desses, do mesmo jeito. Irmão Gutenberg, você até ri assim, sabe? O mesmo espírito, o mesminho catolicismo, o mesminho espírita, o mesmo espírito católico é o mesmo espírito que está dentro da mensagem. Os espíritos dentro da mensagem, o católico dentro da mensagem. Sabe o que tem dentro dos católicos da mensagem, né? Tem os católicos. Aqui em todo canto tem os católicos. Rapaz, tem um aí que eu não sei nem denominar, porque eu não sei que demônio é esse. Não sei se é católico. É católico, porque a raiz é católico, paganismo. Você quer anular o Calvário, quer anular o sangue de Jesus Cristo. Isso aí é aberrante. Isso é uma coisa que dá até vergonha de citar. Tem católico, tem espírita, tem todo tipo de adepto. Né? Fizeram do irmão Brana também um intercessor. Do jeito que o catolicismo tem Maria, os da mensagem tem irmão Brana. Fizeram do irmão Brana também esse intercessor deles, adora Deus para eles. Isso é uma vergonha para nós.
Estão tirando Cristo de cena, colocando o homem, quando não é assim. Quando nos levou a olhar para Cristo, olhe para a palavra, fique com a palavra, e eles agora nunca saiu da palavra, eu creio, e eles pegaram o versículo isolado, parágrafo isolado da mensagem e fizeram Rembrandt um falso profeta. E eles fizeram. Não sendo um falso profeta, eles fizeram um falso profeta e dizem que creem no profeta. Irmão, é uma bagunça, é uma apostasia, sabe? É tantas vozes, é tanta voz no mundo aí falsa, tantas vozes. Porque, irmão, é um milagre se salvar um. É um milagre. Não é pouca coisa não, alguém ouvir a verdade, se libertar. Nós evangelizamos. Mas o povo está com uma mente cauterizada. E a Bíblia diz aqui, né? Por não amarem a verdade, Deus envia o espírito do erro mesmo, do mesmo. Eles não amam a verdade, não querem saber da verdade. Então Deus envia o espírito do erro para que eles creiam na mentira e se percam. Porque não amam a verdade, não têm prazer na verdade, gostam de ser enganados, gostam de comer bolotas. Então vocês não querem? Tá aí. Vão. Não é a minha vontade. A minha vontade é que todos venham ao conhecimento da verdade, disse o Senhor, através de Paulo, e se salvem. Eles não amam a verdade, não querem nada com Deus, não querem compromisso com Deus, querem com religião, querem um homem na cabeça. Estão cegos. Daí o diabo, para os enganar, vá, boa sorte para vocês, mas a advertência existe. Diante de tantas vozes, diante dessa apostasia tão grande, a voz de Deus ainda se sobressai. Ainda a voz de Deus está clamando, chamando o povo de Deus a um arrependimento, a dar meia volta e fazer o que é correto, e a seguir a sua voz. Ainda existe, irmão Gutenberg, ainda existe verdadeiros pregadores que amam a verdade e amam ver o povo bem, o povo preparado para o arrebatamento. Amém, amém. Eu creio que foi bastante que a gente tem que dizer para você. Existem verdadeiros pregadores que ainda estão pregando a verdade. E que Deus conserve os verdadeiros pregadores a pregar a verdade. Que amam sua alma e o compromisso deles não é com seu dinheiro, mas com a sua alma. É ver sua alma resgatada. Então, diante disto, o seguinte, nós, através disto aqui, encontrar uma pessoa que seja conscientizada será um milagre mesmo, porque só Deus mesmo para fazer. Porque são muitas vozes, são muitos enganos no mundo, é tanto pregador falso, e o que nós falamos nessa live aqui, cuidado que ninguém vos engane. Esteja precavido, acautelai-vos. Tome bastante cuidado, porque o engano está aí. O engano com 99% da verdade é o maior de todos. É o maior de todos. Você se decepcionará, porque pensava que estava em um local certo, quando na verdade foi reprovado. Esta será a maior tristeza, a maior decepção. Isso. É você ser reprovado pensando que estava no correto, quando estava em um local que até pregou 99%, mas ficou 1%. E este 1% fez você se perder, porque Deus não vai negar a sua palavra. Ele diz, céus e terra passará, mas a minha palavra jamais passará. Então, o que nós falamos aqui para você é o seguinte, ó. Não vai participar com esse negócio de guerra, rumores de guerra, essas coisas, não. Cautelai-vos que ninguém vos engane. Esteja preparado e pronto. E você está seguro. Esteja pronto, não seja enganado e você está seguro. É isto que nós temos para te dizer. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude grandemente em mais esta live. Compartilha com seus amigos e para que a verdade possa chegar a mais pessoas. Deus te abençoe, irmão Fabrício. Só lembrando, né, pastor, que o povo de Deus, a nação de Deus é Israel, né? Está mais uma vez nessa guerra, a guerra religiosa de muito tempo. Nós oramos pela paz em Israel, né? Porque é o povo de Deus.
é a nação de Deus. Prosperarão aqueles que te amam, né? Nova Jerusalém. Mas, felizmente, né, enquanto estiver o pecado, né, não haverá paz. O pecado é o diabo, não haverá paz aqui na terra enquanto o Satanás não for extinto, aniquilado. Mas nós oramos pela paz, sim, do povo de Deus, da noiva de Jesus Cristo na terra. É o nosso dever orar por eles, né? Então é o que nós temos, né? Terroristas atacaram, né? Mataram centenas de pessoas. E não é fácil viver naquela terra ali, né, irmão? Não é fácil. Nós vivemos numa terra pacífica, entre aspas, não tem guerras assim, de país contra país, mas vivemos uma guerra também de criminosos por aí, matando, roubando. Ali é pior, porque ali é querendo extinguir, né, a nação de Deus, né? Aquele povo ali quer extinguir o povo judeu, o povo, a nação, que é o povo de Deus, a nação de Deus, não vai poder vencê-los, né? Enquanto Deus não completar os dias deles aqui. Mas, irmão, que coisa terrível, né? Mas podemos orar por eles, pelo povo de Israel, povo de Deus, e que eles um dia terão o seu momento também, né? Estarão na glória, o povo, né? Os verdadeiros israelitas, aqueles que estão lá clamando no Muro das Lamentações que Deus envia o Messias para eles. Quando o Senhor voltar, levar a sua noiva, ele voltará para eles, para cuidar daqueles ali. Vamos orar? Vamos. Terminando. Pai Celestial, obrigado, meu Deus, Pai, por todas as bênçãos do Senhor, por esta live, mesmo com um pouquinho de atraso na internet, o Senhor tem sido nosso ajudador, tem nos abençoado. Abençoe os nossos ouvintes, Pai, nossos que estamos assistindo, que nos ouviram, e que essa mensagem possa entrar no coração do eleito, da eleita do Senhor, dos teus filhos, e que possa promover uma libertação, cura, salvação, o entendimento deles sejam abertos, para eles saírem deste engano de seitas, de denominações e ismos, e venham para a palavra, Senhor, venham para a verdade, venham para a luz, que é o Senhor. Nos ajude mais uma vez, abençoe cada irmão, cada contato, cada um que assistiu, e que o teu nome seja glorificado. Oramos pela paz em Israel, meu Deus, que aquela guerra cesse, que aquele inimigo seja extinto, que é o diabo, não são as pessoas, que aquele inimigo seja neutralizado e que o Senhor possa trazer paz para aquela região, trazer paz para nós também, prosperidade para o teu povo e principalmente a prosperidade espiritual. Pedimos essas bênçãos para cada um que está nos ouvindo, que está com um problema com familiar, com saúde. O Senhor é a solução para todos os nossos problemas, Pai. Obrigado pela solução, obrigado pela cura, pela libertação e pelas bênçãos, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, já te agradecemos por cada uma dessas bênçãos. Amém. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.